Sejam bem-vindos a mais um Case Gastronômico, seu canal de comunicação em gastronomia, para desvendar esse meio e tudo que envolve falar de pessoas, de negócios, de números, mas principalmente de pessoas. E hoje eu recebo ele, que é, eu poderia dizer, um ícone aqui no Rio Grande do Sul e no eixo sul do país em relação à gastronomia. Mas a rede deles não fica só aqui não, viu? Ela se espalha pelo resto do país. Seja muito bem-vindo, Paulo Jeremia. Então, obrigado. Tudo bem? Boa tarde. Ótimo, boa tarde. Conseguimos Sim, chegar. Hoje vamos bater um bom papo. Bom papo. Ele é a prova viva, pessoal, de que ter negócios nessa área... Negócios, e eu falo no plural mesmo, viu? É bem difícil, bem corrido, mas é uma pessoa muito solícita e está sempre disponível para um bom negócio e para um bom papo, né, Paulo? Isso, mas faz parte da vida a gente aprende com isso, a gente cresce trocando ideias e conversando e expondo também, né? Tudo é um aprendizado. Exatamente, é por isso que eu queria muito trazer você aqui, tá? Dentro de grandes nomes que nós selecionamos para começar esse podcast, porque a tua história é muito legal, a tua história ela vem do eixo imigração, conta um pouco dessa questão transitória no desbravar o Rio Grande do Sul, construir patrimônio, trabalhar muito para hoje em dia se ter o que se tem e ter sucesso. Mas a gente sabe que tem bastante no meio da história, né? O que tu me conta? Claro, eu sou neto de imigrante italiano e de uma família de um filho de imigrante, que foi meu pai, né? De 15 irmãos. E trabalhando na roça até os 18 anos, o grande legado, eu diria, que ficou e que foi o aprendizado com os pais de fazer com a mão, sabe? A gente não comprava enxada com cabo, a gente comprava enxada de ferro e aprendia a colocar o cabo. Tu aprendia a plantar, tu aprendia a colher. Tanto é que nós, sem energia elétrica, até os 18 anos que eu fiquei na roça, a gente tinha alimento à vontade o ano todo por conhecimento. Sim. Então, eu acredito que realmente o conhecimento é o que ajuda muito para qualquer empreender, tanto numa profissão como empreender num negócio, né? Tem que buscar aprender. Claro que aos poucos, e eu desde criança estudava e trabalhava com os pais e fazia um trabalho assim, na safra do peão, se juntava, colhia peão para vender para os clientes quando ia na vila, né, que ia estudar. Sim. Esse aprendizado de fazer, de pequenos negócios, nós fazíamos os próprios brinquedos, o carrinho de lomba, tudo isso é algo que tu acaba te desenvolvendo, né? Aprendendo a fazer com a mão. Claro que depois, com os 18 anos, eu fui para o Exército, então, né? De Guaporé, que eu tinha nascido, hoje 2 Lajados aí. Eu fui servir em Bagé. Quanto tempo de exército? Servi exército também. Servi um ano exército, mas eu acredito que o Di Paolo tem quase que o seu grande início no quartel, porque eu aprendi a trabalhar de garçom no quartel. No quartel? Nos anos 80, aí, quando eu fui servir, eu pedi quando o primeiro período de 2 meses fica fazendo aquele aprendizado, toda aquela ordem unida, tudo. Sim. Que é de todos. Depois eu fui designado para cassinos oficiais. E quando eu cheguei lá, nunca tinha trabalhado com atendimento, servir, garçom. E aí eu pedi para fazer um curso. E eu fiz um curso de garçom e aprendi bastante. E isso é interessante do quartel, porque eles são bem protocolares nisso, né? Sim, tem os jantares oficiais, tem os eventos oficiais ali, Eu consegui, inclusive, isso é bem interessante nesse ano, além de ter esse aprendizado, eu concluí o 2º grau, porque também tem aqueles pequenos sacrifícios que te dão um bom resultado, porque eu trocava as folgas que eu tinha durante a semana pelo fim de semana. Daí eu podia ir estudar durante a semana e fim de semana eu ficava cobrindo... Trabalhando, cobrindo escala, enfim. A escala. Queira ou não, eu saí, quando eu voltei já tinha concluído o 2º grau, foi bom, porque daí, até para te falar como foi a continuidade, né? Eu podia ficar na roça ou continuar, porque eu já sabia trabalhar de garçom. Sim. Aí numa ida a Torres, por um acaso, eu vi que foi num grupo, numa excursão, que tinha muito argentino na época que vinha e tal, digo, vou conseguir um emprego. Então, procurei e consegui um emprego em Torres, então.
o Teller Santa Furninha, e me deparei com um pequeno problema que já um amigo me resolveu, né? Na época não tinha disponível pela empresa a roupa de garçom, toda uniforme. Sim. Aí eu tive um amigo que me emprestou R$312 na época para comprar essa roupa, que é onde, na verdade, eu me mantive. Já sabia trabalhar, já continuei. E essas informações é bacana, porque depois vai andando, né? Exato. Já na volta daí... depois nós vamos falar de Paola. Sim, não, a gente vai entrar daí, com certeza. Eu cheguei e fui, depois do período da temporada, a Bento Gonçalves, e fui trabalhar num conhecido também, de infância, que tinha um restaurante que servia o galeto, massa. Aí eu até tinha um quarto ali, eu fiquei morando uns 2 anos nesse local, onde eu aprendi então temperar, assar o galeto, todo o sistema de cozinha e também atender. Fazia todo, porque era um restaurante de 12 mesas, assim, bem pequeno. Bem pequeno. Onde a gente fazia um pouquinho de tudo. Esses aprendizados, assim, depois, né, a gente vai sentindo a informação para onde tu vai chegar, né? Onde tu vai querer, né? Como pequenos, trabalhando em outras casas, depois de garçom, tudo tu vai aprendendo, fazendo pequenas sociedades, com uma lanchonete, depois com um restaurante, até que então nós podemos dizer que em 94 chegaríamos então com um aprendizado e com conhecimento para... Depois, inclusive, de algumas viagens, é bom até ressaltar, porque eu tinha um amigo que a gente viajava de vez em quando, ou aqui para Foz do Iguaçu, Buenos Aires e tal, mas aconteceu de ir para Miami e Orlando. O que para mim me abriu muito essas viagens, que, por exemplo, quando não tinha o McDonald's no Brasil, ou pizza, ou frango, assim, era muito claro que quem fazia hambúrguer com espaço todo ele decorado, temático, atendia o dia todo. Então, a pizza igual, tudo bem assim, sabe, focado e bem naquele core business, tá? E me chamou muita atenção porque eu, na época, era sócio de uma churrascaria que tinha 300 lugares, começava a servir um pouquinho antes do meio-dia e a 1h15 os garçons estavam almoçando porque fechava, sabe? Sim. E lá era o dia todo e tá. Aí começou também esse negócio do turismo, começar a aparecer mais na Serra Gaúcha e tá. Foi aí que, então, em 94, veio esse projeto de abrir, então, o Di Paolo, então, né? Di Paolo, pessoal, porque só para ter uma noção mínima do tamanho do negócio. Quantas lojas hoje atuantes? Sem projeto de abertura, tá? Hoje já está ultrapassando as 20 lojas. 20 lojas, todas próprias? Todas próprias, e elas têm assim um formato que desde o início a gente começou a construir, são vários sócios operadores, né? Sim. Que faz parte, então, um em cada casa, 2 casas, assim, sabe? Que eles são, então, os gerentes e sócios operadores. Que isso meio que tu também foi aprendendo a fazer no meio do caminho, né? Pelo que tu me contou, tu teve vários negócios, várias sociedades, vários estilos de business. Se eu tivesse que, assim, de início, quando a gente iniciou ali entre Bento e Garibaldi, que eu acho que é bem interessante, até para alguns ainda tem talvez a memória, iniciou com a marca Giuseppe até, né? Uhum. Depois a gente teve que obrigatoriamente trocar por uma marca semelhante que tinha no Rio de Janeiro, mas acertamos e trocamos para Di Paolo, tudo certo, a gente fez uma boa transferência de imagem, sim, tudo, acho que foi bem legal. Mas então nessa primeira casa, como eu já sabia muito o serviço de garçom, sabia de galeto, podia muito contribuir e ensinar, fazer muitas coisas dentro nós éramos em 6 funcionários, eu e meu irmão Roberto, então começou, sim, também uma casa pequena, 70, 80 lugares, assim. Mas o interessante foi que, só para ter uma ideia, o meu irmão, ele veio também da roça, ele começou na churrasqueira, veio para a parte da copa, assim, no bar, que não atendia muito cliente, mas eram os garçons. Depois ele foi para garçom um período, ele foi para caixa, recepção, até ele ser gerente de uma casa, precisou 5, 6, 7 anos assim de aprendizado. E isso a gente replicou para muitos dentro da organização, né? Isso é uma coisa que eu queria lhe perguntar, porque esse é um modelo de negócio que hoje em dia se replica em grandes empresas e tanto franqueadas quanto redes. Só que ele é um modelo de negócio que tu foi aprendendo na prática, que era, eu vou aprendendo por setor,
Aí eu me formo, né? Me formo entre aspas, mas eu adquiro conhecimento suficiente para agora eu assumir um cargo de liderança e saber direcionar as pessoas, porque isso é bem importante. Então, a gente tem muito o saber fazer para saber ensinar. A importância do aprendizado de saber servir, né? De saber ensinar. Isso é bem claro. Então, para te levar a identidade do teu negócio, saber que o padrão, a qualidade, é nada melhor do que ter tido a vivência. Tu ter praticado, ter tido no dia a dia por um bom tempo, sabe? Fazer várias vezes e ter o mesmo resultado para saber que está realmente, cientificamente também correto. De acordo. Mas então é isso desde o início. Lá quando nós iniciamos, os pratos foram todos também pensados para que tivesse esse padrão de poder replicar também, né? Desde assim, a nossa era normal na época, por exemplo, se cozinhar uma panelada de capelete e servindo. Não, nós, por equipamento e cursos e aprendizado, a gente conseguiu fazer com que cada porção tenha o ponto para sempre ficar al dente e ser servida, como não é diferente na massa também, né? Sim. Feita sempre na hora que o cliente quiser escolher um tipo de massa com tal molho, servido, sempre feito na hora. Como tudo foi buscado fazer na hora no Di Paolo, as massas tiveram, então, realmente que não foi aquela panelada pronta e vai servindo. Sim. Individual, sempre al dente, como também o radice, sempre primeiro corte. A polenta foi brustulada também, porque seria muito mais saudável, mas também teria toda essa veia da imigração italiana, que é a nossa identidade, né, que vem da imigração na Serra Gaúcha. E todos esses pratos também, né? Também a gente criou o queijinho na época também, que não existia. Foi um lance bem legal. Eu diria que foi um lance um flash de intuição, assim, né? Porque tinha uma cozinheira que estava treinando nós lá para dar estética, qualidade, apresentação, uma do Senac, né? Para toda essa nossa equipe. E ela fazia numas feiras um penezinho, mergulhava num creme e fritava. E eu perguntei, não sabia que era isso. E aí que ela me falou que fazia isso, e eu sugeri a ela colocar um pedacinho de queijo. E nasceu o queijinho Adoré, que até hoje é um sucesso imenso, né? Mas então essas coisas, eu sempre digo, tu fazendo ação, vem solução. Tu tem que estar no jogo para ganhar, para fazer. E isso é o que nós sempre fizemos, né? Fazer essas ações para que desse. E tudo isso sempre foi desenvolvido para ser servido à mesa, e repetido à vontade, mas sempre assim, uma repetição com elegância, com saber servir e feito na hora. E também assim, sempre com um diálogo com o cliente para ver o quanto... Porque ninguém gosta de ter desperdício, perder, sabe? Então, para que seja equilibrado e que não falta. E se conseguiu avançar muito isso no Di Paolo, eu sempre digo do início ao fim, assim, que tenha realmente esse diálogo com o cliente, para que ele gosta muito disso, né? E servido tudo à mesa, faz com que realmente um momento de negócio ele vai fluindo ao natural, um almoço de família no domingo com todo mundo, tudo servido à mesa, aquela mesa farta, se torna um banquete, né? Então é bem interessante esse sistema que a gente iniciou na Serra Gaúcha, isso sabemos, foi pela imigração italiana, ela não tem isso na Itália, é bom, uma coisa assim bem clara, dessa região. Tanto é que o nosso slogan hoje é culinária, é cucina della Serra Gaúcha, mas é culinária, que os imigrantes italianos trouxeram com o sabor, com tudo isso, mas nesse modelo de servir assim, ele é único. Nesse hábito de consumo. Ele não tem nem na Itália e nem em outros locais. Nós estamos levando agora esse sistema adiante, né? Sim, e uma característica que eu acho muito curiosa, porque eu sou cliente de vocês, se eu tô no caminho e vou subir a serra, a gente tá chegando no horário meio alternativo, isso é bem legal que tu comentou, de ter a casa full time atendendo, ter bastante, praticidade no atendimento, servir, estar ali para servir. Isso é uma palavra que eu acho muito importante quando a gente fala de gastronomia, porque a gente é serviço. Nós temos que estar lá para quando a pessoa precisar de nós. Obviamente que não são todos os restaurantes que se obrigam a passar o dia inteiro aberto, mas é uma comodidade que agrega, como modelo de negócio.
Então nós iniciamos muito claro de início assim até as 15h30, porque o turismo ia bem, aquela coisa de... Isso ainda década de 90 ali. Mas hoje nós temos em todas as regiões, nós temos casas que abrem o dia todo. Aqui em Porto Alegre não fecha à tarde, abre o dia das 11h30 até as 23 horas. Em Bento Gonçalves também, em Caxias tem, no Shopping Gramado também abre o dia todo. Então isso também atende a uma demanda muito interessante. Né? Mas o principal disso é quando tu te propõe fazer, é saber que tu vai ter em qualquer horário condições de fazer o padrão e a qualidade, né? E o atendimento, como você vinha falando. Mas isso hoje se melhorou muito por equipamentos, por todo um sistema que a gente hoje tem mais oferta disso. Sim. E se consegue com equipe treinada bem, vamos dizer, o dia a dia. Tem aquele treinamento que é muito importante, que é para que todos os produtos, tudo seja feito dentro da parte sadia, legal e da nutricionista, da vigilância. Sim. E tem todo outro cuidado de fazer dentro do padrão e da qualidade e do sabor de Paolo, que é o importante. Então, né? É processo, tem metodologia, tem esse cuidado sanitário, tudo que envolve a entrega do alimento. Aqueles manuais. Exato. Quando começamos realmente a fazer essa parte de manuais, é bem interessante, porque achava que eram alguns manuais, mas tem manual até para lavar louça, né? Tem. Então, nós temos que desenvolver todo o que porque são processos, são necessários, porque são equipes já de 30, 40 até 50 funcionários em cada local. Chegamos hoje vai chegar próximo a 600 agora, nessas próximas casas que vão abrir. Então já passou de 500 funcionários. Sim. Então tu tem que ter isso muito claro, ter a gestão e tudo, né? E nisso que tu tá me dizendo, um ponto legal a salientar é que se a gente cria método e processo para tudo, fica muito mais fácil os nossos colaboradores, as pessoas que entram para trabalhar conosco, elas aprenderem o sistema da casa e seguirem ele. Porque o que acontece bastante na área, né? A galera vai lá e abre um restaurante. E aí começa a trabalhar, ver o que funciona, ver o que não funciona. No momento que vai replicar, não desenvolve todos esses manuais que são meio obrigatórios para que a segunda casa opere da mesma forma que a primeira. E aí é uma pergunta que eu vou te fazer. Que momento que você resolve, tá, legal, a primeira casa tá funcionando, vamos abrir a segunda. Como é que isso funciona? Foi fácil? Arrancou bem já? Não. Eu até falo bem claramente. A segunda é a casa mais difícil que a primeira, muitas vezes. Porque tu já tem um sistema que tem que ser replicado, né? E aí tu depende... Fundamentalmente, a primeira dependência que tu vai ter é pessoas que saibam fazer. Tu tem que replicar pessoas que saibam fazer ou levar as pessoas que saibam fazer para ensinar. Então, aí tu tá pequeno, tu precisa abrir mais uma e tu tem o compromisso, bem dizer, a obrigação de fazer o mesmo padrão e a mesma qualidade, né? Então, quando nós fomos fazer a segunda, que foi em Caxias do Sul, a gente treinou muitas pessoas para que fossem, inclusive elas por um período, elas tinham um transfer diário de Bento a Caxias, com uma Kombi lotadinha, para que realmente se implantasse o padrão e a qualidade. E felizmente a gente teve bastante êxito, viu? A gente conseguiu já na segunda casa, inclusive por ser dentro do Shopping Iguatemi na época, hoje não é mais assim, eu digo, né? Sim. Ter tido uma visibilidade de marca muito interessante. E depois que a gente foi abrindo, cada casa que abria, a gente conseguia de uma e de outra casa, formando gente para que fosse levado, então, pessoas também para que desse esse padrão e qualidade, que é o primeiro passo que tem que ter para crescer. Pessoas que são para gerente, para atendimento, para cozinha, principalmente para churrasqueira também, que tu tenha pessoas preparadas para, principalmente os primeiros meses, que elas fiquem nessa casa nova, né? Sim. Porque quando tu inicia e tu depender de treinar só numa casa nova, não vai conseguir o padrão. Então, tu tem que estar preparado. E, claro, as receitas, os processos existem. Mas o saber fazer é
com vivência, tá no dia a dia. Né? É na prática. É na prática. Não é só ler um documento e sair seguindo, porque senão a gente tinha um monte de cozinheiro de casa aí arrasando, porque o que mais tem é receita boa, vamos combinar, né? Tem a parte por trás, a parte humana. Qual é o pilar? Eu gosto muito de falar de cultura aqui, tá? Que eu acho que a cultura é o que a gente desenvolve como hábito e o que a gente concorda, né? Como um bom caminho para se seguir e tenta passar isso para as outras pessoas, desenvolvendo uma cultura individual. Qual que é um dos pilares de cultura de vocês hoje relativo a desenvolvimento de pessoas? Porque conversando, tu me comentou, realmente as pessoas passam por setores até assumirem uma liderança, até assumirem uma outra função, abrir uma outra casa como um sócio operador. Como é que isso funciona para vocês ali? Assim, de início tem que ter toda essa parte dos manuais, todo esse mecanismo. A gente fez muito treinamento, né? E a gente filmou muito os momentos de treinamento, fatiou eles em 10, 15, 20 minutos e seguidamente, então, naqueles horários intercalando o cliente ou não, ou especialmente quem entra novo, os que estão iniciando, eles assistem esses vídeos todos, né? Esses manuais, tudo isso, então eles têm disponível. Sim. Mas isso é uma parte para ser rápida, assim. Depois nós temos uma equipe de treinamento, que nós antes da pandemia até ia ter provavelmente a escola física, mas ela não voltou, mas existe uma escola itinerante, né? Sim. Nós temos a de recursos humanos, tá? Que é uma pessoa que seleciona, mas depois nós temos toda a parte da psicóloga que faz o acompanhamento de equipe, já dentro de equipe, né? Mas é uma psicóloga formada também na parte empresarial, né? Sim. E que ela tem também seus braços, né? Que então, semanalmente, tem vários setores que são treinados para que haja união de equipe e seja competente também, né? Então, tanto na cozinha como no atendimento, como na parte também da gestão, nós temos essa psicóloga também. Nós temos na parte da nutricionista, que faz todo o cuidado. Hoje, por exemplo, nós homologamos todos nossos produtos homologados pela marca que vai dar o mesmo sabor, a mesma qualidade. Então, isso é importante também. Todos os produtos, antes de... Se tiver que botar um novo, ele tem que ser testado, mas já são todos homologados. Isso ajuda muito para manter o padrão e a qualidade. Nós temos na parte jurídica uma pessoa permanente que treina toda a parte de recursos humanos e também na parte fiscal. E temos hoje uma gestão também de uma consultoria permanente que une todos para que tenha o objetivo final, né? Aí entra os gerentes, entra o gerente de atendimento, entra o gerente de cozinha, com todas essas pessoas junto, né, todos esses braços, para que todo mundo se comprometa em fazer a sua parte e ter uma gestão que busca o resultado. Isso nos ajuda muito, a parte de consultoria, porque era uma coisa que eu fazia muito, andando e tal, mas não mantinha uma linha principalmente de disciplina. Sim. A disciplina que tem que ter no dia a dia. Consistência. O caixa tem que fechar na hora que quem abriu fecha no fim, tudo certinho. Só um detalhe, né? Mas deixa para amanhã. Não. É disciplina. Fecha hoje. Sim. E tá aqui na mão do gerente. Tá na mão... Porque são coisas que dão... no momento tu descobre se tem um pequeno erro, isso ou aquilo. Então a disciplina de fazer é um dos grandes pilares da gestão. Depois, claro, o conhecimento, saber fazer e o saber ensinar e ter as pessoas preparadas, isso é indispensável, né? Sim. Então ele está tendo muito em casas novas e tudo, uma equipe que nos ajuda a selecionar, treinar e também unir a equipe, porque uma equipe que não é unida não tem um bom resultado, ela tem que estar muito numa dinâmica coesa que funcione e que tenha o resultado. Eu sempre assim, o resultado muitas vezes é para aquele funcionário, está ali feliz, realizado, saber que está fazendo bem o que está fazendo, que está contribuindo e que ensina outro a fazer igual a ele. Esse é o grande detalhe. Quando alguém sabe fazer bem feito um atendimento, por exemplo, de um garçom, ele é um que ensina o que chega. E ele prova que é bom e tem capacidade de ser promovido, ir para um outro cara, quando o que ele ensina fica igual a ele.
Esse é um resultado bacana, né? Quando tu tem esse resultado de multiplicar. E uma das coisas que a gente fala muito no Dipolo, ninguém vai no Dipolo e vai dizer, pô, o São Alexandre me atendeu bem. Não, o de Paolo atendeu bem, a equipe atendeu bem. Aí tu multiplica muito isso quando que há realmente a equipe competente e que faz o certo, né? Liderança pelo exemplo. A gente tem aí comprovação gigante na área, se for analisar por perfil de negócios, os negócios que fazem e tem essa eficiência e tem esses resultados. Então tá aí mais um segredo, um pulo do gato. Mas a gente sabe que a estrutura que tu tá comentando, ela foi construída ao tempo. Isso foi logo a partir da segunda loja, de ter os setores bem desenvolvidos, equipe de treinamento, porque tu nos conta o quê, né? Parte de um restaurante pequeno, uma coisa meio familiar com teu irmão, aí vai para uma segunda loja já dentro de um shopping, muito legal, já tem um crescimento. Como é que funciona a questão desse desenvolvimento de estrutura, né? Porque tu está me falando muito bem de uma estrutura de acompanhamento. Vocês têm ali, hoje é quase uma estrutura industrial, onde eu tenho o meu supervisor de qualidade, a equipe de treinamento. Não, assim, ó, aí é até mais longo. Tá? Nos primeiros, por exemplo, anos, eu fiz toda a gestão. Na primeira casa, eu fiz 100% por alguns anos, era eu que... Por exemplo, nós somos os primeiros a abrir a porta para o cliente. Que eu me lembro, assim, tu receber o cliente na porta e se despedir dele. Sim. Já faz uma pesquisa rápida, foi tudo bem, tá? E todas essas implantações, por exemplo, era por saber, a gente foi fazendo. Daí, quando eu ia abrindo casa, era comigo um monte de tudo isso, né? Por anos era tudo replicado, tinha só um contador, bem dizer, contratado, né? Mas no passar dos anos, né? Então aí sim, a gente foi abrindo mais casa. Por exemplo, a terceira casa foi em Bento. Sim. E foi onde eu tinha trabalhado em garçom, só que ela tinha sido ampliada e tal. A gente acabou assumindo essa casa e a gente até criou um produto novo aí que também foi os grelhados, né? Que eram duas casas próximas e a gente acabou criando também um sistema que acrescentava um galeto também grelhado. Tudo isso aí a gente também acabou fazendo uma coisa ligada à Itália, teve uma cozinheira que se formou e foi fazer um estágio na Itália, trouxe novidades de molhos de massa, de saladas, de sobremesa. Então, esse negócio também de estar sempre atento para fazer melhorias. Nós não iniciamos com tantos tipos de massa, com tanta variedade de coisas. A gente foi acrescentando. Sim. Essa que é a coisa que quando tu vai fazendo, vai tendo a necessidade, pode ser, mas principalmente a oportunidade de fazer coisas melhor, né? O cliente às vezes vai te dizer, né? O que ele busca, o que funciona ou não funciona. Aprende-se muito com o cliente, mas desde que tu mantenha o foco no teu core business e no que tu te dispõe a fazer dentro daquela culinária, né? Sim. Eu sei que a gente sofre muitas vezes com o galeto primo canto, por exemplo, que é o nosso principal produto, que eu já sabia fazer, depois repliquei com aquele tempero de um dia para o outro, com todo aquele tempero verde que deixa aquele sabor, e que é o que tu deveria, na sequência que a gente se propõe a fazer, que é linkada à imigração italiana, na Serra Gaúcha, galeto primo canto. Se tu começar a botar lá costelinha de porco, começar a botar vazio, começar a botar outras carnes, tu descaracteriza e deixa de ser autêntico e original quando a gente se propõe a fazer. Sim. Então, assim, é bom o cliente, ele tem que ser ouvido, mas tu tem que estar ciente que tu tem que ter a tua visão do negócio e a tua definição. Porque, principalmente quando se inicia negócio, é muito comum uma enxurrada de opiniões e considerações. É normal e é bem-vindo, não tem problema nenhum. Todo mundo quer ajudar. Exato. E faz certo, faz tão certo. Mas, assim, uma das coisas que a gente definiu muito de início foi assim, com um decorador,
uma arquiteta, agência de propaganda, assessoria de imprensa, que na época não era tão comum contratar, porque vai fazer 30 anos agora, né? Sim, exato. No interior não era comum, 90s para 2000 ali. E quando tu identifica que tu tem, então, as cores, a ideia de ser um espaço temático, tu tem também o compromisso, né? Dessa culinária, disso, e tu saber o que é interessante acrescentar. Por exemplo, acrescentou porções. Dentro de todo o nosso cardápio, hoje você pode pedir porções também. Sim. Que foi numa pesquisa que a gente fez, que descobrimos que nem todo mundo queria só a sequência. Então a gente criou porções, mas nos mesmos pratos. Não ampliando, então, para coisas que não tem que não está dentro dessa culinária, né? Muda a dinâmica, mas não muda a logística. Então, é interessante, só que isso realmente é um aprendizado que a gente tem que ter com o tempo, que é importante. É por isso que quando eu digo assim, eu quero... tanto na profissão como no empreendedor, assim, empreender em algo, se tu não tem a vivência disso ainda, vai ter antes de abrir, vai te associar com alguém, vai trabalhar nesse setor para poder realmente vivê-lo assim, de fato, um período, porque tu vai ter muito mais êxito e mais rápido quando tu abrir o negócio. E a própria profissão, muitas vezes, eu sempre digo que empreender não é só em negócio, empreender na profissão é muito importante e dá um bom resultado. Sim. Quando tu realmente é bom naquilo que tu vai fazer, tu pode ser o melhor daquilo, ao menos naquela tua região, tu desenvolver, ser um dos melhores, é um egoísmo legal, né? Tu ajuda as outras pessoas, tu provoca tudo ser melhor, né? Buscar excelência. A região ganha, tudo ganha quando é bem feito. Sim. E é melhor. Então não tem que ter medo de ser bom mesmo, né? Tem que buscar isso, na verdade. Mas um ponto importante aí, tua história bacana, o primeiro investimento ali que tu disse, não, eu vou investir nisso, R$312 emprestado a um amigo para comprar o traje, primeira ferramenta de trabalho. Quanto tempo de maturação trabalhando na área para daqui a um pouco tu perceber, quem sabe eu devesse investir nisso, quem sabe eu vou abrir, porque tu falou de tempo de maturação, de aprendizado, isso é muito legal, porque tem gente que vai para fora, faz um intercâmbio de 1 mês, 3 meses em qualquer lugar, trabalha como garçom num restaurante, volta e diz, vou abrir um restaurante. Eu aprendi tudo que eu tinha para aprender em 3 meses, 6 meses, vou abrir um restaurante. Ou comi algo bom lá e quero fazer aqui. Ou comi algo bom, é só replicar a receita que vai dar tudo certo. Esse tempo de maturação, assim, hoje, olhando para trás, tu acha que foi o tempo que tu tinha que ter te dado? Foi um tempo suficiente? Quanto tempo foi? Quando que tu disse, eu vou empreender? Assim, primeiro que primeiro eu tinha a parte técnica. Sim. Que era ali, garçom, saber atender, o galeto. Mas aí depois, quando eu fui sócio da churrascaria, eu aprendi a parte de recursos humanos, parte fiscal, a parte com clientes, compras. Eu fazia disso um pouco de tudo, eventos, festas. Eu fiquei 7 anos convivendo com um negócio funcionando e fazendo as coisas, né? E mesmo assim, quando eu fui iniciar essa primeira casa, eu tinha... O meu maior patrimônio era o conhecimento. E uma casa que eu vendi por $150 mil na época para começar o primeiro negócio. Eu falo de vender a casa, parece assim, não, se tu tem o conhecimento, a autoconfiança, saber fazer, depois tu faz outra casa, sabe? Sim. Mas desde que o seguinte, quando tu inicia um negócio realmente assim, a prioridade tem que ser total. Em primeira, segunda, terceira. Quando tu pensar, no mínimo até a terceira vez, eu vou me dedicar dia e noite e vou me dedicar total nisso aqui. Porque de início, você dá um pouquinho de dinheiro a mais, tu já começa a comprar carro do ano, casa na praia, que, sabe, vai pagar o preço. Porque tu tem que reinvestir muito no teu negócio. Tu tem que estar muito ciente que o teu negócio, ele precisa de ti para implantar tudo. Então, muitas vezes tu tem... aquele sacrifício inicial é muito importante, porque depois o retorno é muito maior. Agora, se tu não tiver isso, eu levo medo, porque assim, aí tu abre o segundo negócio, abre o terceiro. Se tu não tiver a capacidade de cuidar o que já foi construído, cuidar muito bem o primeiro, cuidar bem o segundo, cuidar o terceiro para ir crescendo, não cresça. Porque é fundamental que a imagem que o teu negócio tenha, ela seja preservada. E fechar ou ir mal, ser ruim um negócio que tu tem aí, é que nem tu tá com
dor de dente, vamos dizer, né? É um dente que mas não pode esquecer o que já foi construído. Isso é coisa teu, da tua alma, da tua realização. Então, tu tem que ter esse compromisso de não esquecer o que está construído. Então, são coisas assim que, além do conhecimento, tudo, tem que estar muito atento para que tudo esteja em boa dinâmica, bem andando e que haja o resultado. Incrível. Cara, quando a gente fala de pessoas, já deu para perceber que dentro da tua organização, vou chamar de organização, porque é uma empresa grande. É uma rede grande. Então, dentro dessa, né, organização, deu para perceber esse investimento em pessoas. Por quê? E isso é um assunto muito interessante, porque o que eu mais escuto hoje em dia, né, eu participo de grupos de chefes pelo Brasil inteiro e mais de 350 pessoas, diariamente a grande busca é mão de obra. E a grande reclamação é que não tem mais gente querendo trabalhar na área. Só que a galera tá esperando muito que essa galera venha pronta bater na tua porta e que ela chegue com meia dúzia de explicações e ela saia trabalhando e operando. E pelo que deu para entender, dentro da tua dinâmica, da tua percepção de negócio, o teu investimento é em desenvolvimento humano. Porque às vezes tu pode pegar uma pessoa com pouco ou nenhum conhecimento, disposta e de boa índole ou de outros valores mais importantes do que técnicos, e tu consegue colocar dentro de um sistema que vai ensinar a pessoa a trabalhar. Quantas pessoas vocês formam dentro disso? Então, assim, nós temos muitos que é o primeiro emprego. Temos alguns que chegam mais formados, não é problema, mas assim, eu vou te mostrar como funcionou na prática, então, esse primeiro emprego. Nós temos porque o ensinar, ele ficar bom, como nós falamos, ele também depois, tu vai ver na prática. Então, o Sandro de Gramado é o primeiro garçom do grupo. Ele é sócio operador lá. Ele foi o primeiro. Já faz mais de 20 anos que ele é operador lá, então. O Márcio de Caxias começou a trabalhar com menos de 16 anos, porque a mãe dele trabalhava aí, veio fazer umas coisinhas e tal, ele cuidava do jardim, umas coisinhas. Depois ele é sócio já há 18, 20 anos em Caxias. Só para dizer como funciona depois do resultado. Sim. Sem falar o Roberto, que é o meu irmão, que veio da roça, ele está conosco direto, ele opera a de Itapema e sempre ficou no ramo, e é uma casa que tem os melhores resultados. Então, se nós falar do Osmar em Caxias, falar do Chico, falar do Ayrton, todos tiveram a escola. Eu tenho um Emiliano em Bento que várias vezes foi difícil formar. Sim. Mas ele hoje é um excelente operador de loja em Bento. Ele só trabalhou no de Paulo, desde de gurizão. Tem também o irmão dele. Mas então, assim, em Garibaldi, por exemplo, o William é o gerente sócio operador lá, e o Adair, mas o William só trabalhou ali, todo o aprendizado dele foi dentro de Paulo. O resultado é que diz, né? Se o negócio funciona e está dando certo, é porque essa formação, ela na ação, no fazer, no aprendizado, mantendo a autenticidade, aquela originalidade, eles tendo esse preparo, a identidade do negócio está garantida, a qualidade, o padrão, a gestão a gente ajuda com outras coisas, mas esse dia a dia com o cliente, eles são os melhores. Porque eles tiveram toda essa vivência, né? Sim. Eu tenho aqui em Porto Alegre o André, que desde 12 anos, ele é um sobrinho meu, ele vinha querer ajudar. Hoje ele é sócio operador aqui, que faz tudo como eu faria, né? Alguma gente vai esquecer, porque são tantos, né? Mas assim, já me surpreende tu lembrar tantos nomes. Né? Não, para ver assim como as casas todas, né? Elas têm tem o Vicente em Caxias também, que está sempre junto também. O Wagner em Gramado, que só trabalhou conosco, tinha até me esquecido. Sim. Trabalhou conosco toda a vida dele, já estão lá há mais de 20 anos. Então, esse é o resultado deles também, que é uma das coisas que a gente constrói no de Paulo, assim, o funcionário, todo ele tem que fazer bem também a vida dele particular. Quando ele entra na empresa, ele pode não ter nada, mas ele vai ter, então, um conhecimento. Ao passar do tempo, ele deverá comprar uma bicicleta, uma moto, um carro, uma casa, porque se ele é responsável com ele vai ser muito bom para o de Paulo, porque aí ele acaba sendo também responsável com
com o emprego, o serviço, a produção, tudo. Se ele faz bem a vida dele, é muito bom para o Di Paola. E isso a gente constrói essas pessoas que também tem essas pessoas que têm essa ambição. Para crescer, ele tem que demonstrar essa ambição de querer fazer parte, então, do grupo, mais na gestão, mais na... E que daí eles constroem também um patrimônio muito melhor, né? Assumir mais responsabilidade, e mais dedicação, mais coisa, tempo e tudo. E também, então, são aqueles braços que garantem o padrão e a qualidade para um líder, com os seus liderados, que também são líderes no seu negócio do dia a dia. Então, saber liderar, para que eles tenham também essa capacidade de liderar a sua equipe e fazer o que tem o padrão e a qualidade, faz com que garante, então, a sequência e o crescimento também, né? Muito bom, cara. Muito bom de verdade. Eu te falo isso porque... eu trabalho na área de serviço há 15 para 16 anos. Comecei como garçom também, surpreendentemente. Bom colega, garçom uma vez, garçom sempre. Cara, a gente aprende, é uma loucura, né? Atendimento ao cliente, um bom atendimento, servir, principalmente servir. A cozinha me puxou, porque precisaram de gente na cozinha também, interessado em aprender, interessado em decupar melhor essa história, me desenvolvi nisso. Mas ver essa estruturação de oportunidade é uma coisa que me deixa muito feliz, porque existiu um pré-Masterchef, um pós-Masterchef, ali onde a glamorização da cozinha começou a acontecer, certo? Muitas universidades de gastronomia, muitos chefs formados, aí a galera sai da faculdade achando que já sabe tudo, né? Só que o que mais tem conflitado agora tem sido essa questão da saúde mental. Porque a galera... O que acontece? O problema da glamorização é... te plantam a semente de que é uma carreira que eu acho linda, mas ela é trabalhosa. E eles não mostram o ônus, eles mostram muito o bônus, né? Você vai virar um chefe mega famoso e vai fazer jantares maravilhosos, elaboração de pratos e tudo. É isso que consiste trabalhar em restaurante. E a gente sabe que isso é a ponta do iceberg de toda a estrutura. Aí veio uma pandemia. Como é que isso afetou a cabeça dos colaboradores? Porque você me comentou que vocês têm uma estrutura de psicóloga, de acompanhamento psicológico. O que isso influencia e como é que vocês saem dessa? Porque foi pesado para todo o setor. Eu acho que para todo mundo, mas para o setor principalmente. Acho que a pandemia foi realmente um teste forte, foi assim, nós não estávamos alavancados, tínhamos alguns recursos, o governo ajudou muito. Sim. Com os funcionários, com empréstimos, a gente não demitiu ninguém, a gente manteve as equipes, para o retorno foi fundamental. Nós fizemos delivery, os 30% que tinham que trabalhar, eles trabalhavam fazendo delivery. Foi longa. O pior foi também a maneira que foi muito instável, né? Tu não tinha nenhuma segurança, né? Tu era realmente... comprava mercadoria para abrir, dizia que não era para abrir, então havia esse transtorno. Mas no fundo, eu vejo que quem realmente tinha pessoas certas que manteve, nós no primeiro ano que retornamos, nós recuperamos a pandemia 100%. No primeiro ano, porque nós realmente, eu acredito que manter a equipe foi fundamental. E a equipe sofreu, menos dinheiro, menos tudo, mas dentro de um quadro, o Di Paola, assim, quem vinha trabalhar, quem não tinha problema, quem acabava passando pelo vírus ou não, a gente fez isso de uma maneira organizada, tinha as nossas pessoas, nutricionistas e tudo, fez todo um controle, e uns lugares mais ou menos, mas manter a equipe para nós, quando retornamos e deu aquele turismo e foi tudo aquilo que aconteceu, as equipes corresponderam, porque nós tínhamos elas todas aí e superamos bem. Mas claro, né, tem aquele, né, foi o que aconteceu, foi o que nós conseguimos e o resultado hoje está satisfatório. A maioria voltou como era antes da pandemia. São Paulo demorou um pouquinho mais. Sim. Mas, em geral, temos casas que cresceu muito. Por exemplo, até não falei do Matias, lá do Recanto Maestro. A casa lá com as águas, as termas romanas, lá, além de todo o negócio, já, bem dizer, dobrou de movimento depois da pandemia. Então, tem essas coisas coisas saudáveis, assim, tipo, lá as águas, termas romanas, atrai muita gente hoje, porque a saúde parece que ficou mais
mais importante, né, Sim, hoje, né? sim. Então são coisas assim, né? Tem coisas que um problema depois é uma oportunidade, né? Então nós tivemos algumas oportunidades. No turismo a gente cresce, e cresceu muito depois da pandemia. Tanto na região da Serra de Bento, como de Gramado, como de Garibaldi, como de... então, até não falamos que a primeira casa foi entre Bento e Garibaldi, né? No Castelo Benvenuti, ali que está até hoje, ali, tranquilo, né? Só pode dizer que... Tombado. Falamos e não falamos local, né? Boa, Mas boa. ali... então, essas até na estrada podiam atender, mas não tinha cliente que viajava quase na pandemia. Então, também não foi muito assim... foi normal, foi todas... o melhor foi Santa Catarina, né? E, lá em Itapema, por exemplo, lá fechou só 20 dias. O período da pandemia só fechou 20 dias. Demais tinha cliente, funcionou até bem lá. Sim. Mas foi o que aconteceu. E lá nem podia fazer delivery, porque estava num local muito retirado, mas as demais com delivery aliviou um pouquinho, sabe? Conseguiram contornar. Mas eu reparo, na verdade, em todo o contexto do que tu tá me dizendo, que o principal ponto, e até quero te elogiar por isso, é essa estabilidade que passa uma certa segurança para a equipe. Porque se a gente parar para pensar, a primeira movimentação da pandemia, quando se fala em o governo vai ajudar subsidiando uma parte, não vai, a empresa tem que arcar, não tem, demite, não demite, o que é melhor fazer? Se viu uma movimentação de demissão em massa que era quase como um preservacionismo individual. Eu vou preservar o meu negócio e depois a gente vê. Houve exageros. Houve exageros. A Fogo deixou de demitir todo mundo. Exato. Na época, né? Foi um erro, depois teve que... Porque daí depois tem a volta. Né? Mas vou te dizer, nós abrimos 2 casas durante a pandemia. Nós tínhamos já em obra, aqui em Porto Alegre, o Expresso no lado do de Paolo. Sim, que já estava em caminho. Já. Foi durante a pandemia. A gente adquiriu o local e abrimos durante a pandemia. E a do Lar Center Norte em São Paulo. A gente abriu lá de máscara. Então, nós contratamos durante a pandemia. É que assim, eu acho que tu tem que ter uma segurança no que tu faz, no teu produto, que não vai acabar. Eu não acredito que vai acabar o mundo, né? Hoje tem muito recurso, tem segurança, tem remédio, tem tudo. Então, eu acho que a pandemia, ela teve um baque, mas teve oportunidade também. De abrir negócio, de ver como é que estava, estando preparado. Então, eu não vejo assim, a pandemia, ela pode ter tido, assim, para alguns, um mal de fechar o negócio, que tinha que também repensar talvez o negócio, né? Não sei, tudo é uma questão de analisar um prospecto. Analisar. Talvez tu estava no momento de repensar e eu aproveitei e fechar. Sim. Eu não culpo nada na pandemia. Não culpo nada porque não... Também não. Eu acho que é bem isso. Não é dizer certo ou errado, mas é ver uma movimentação diferente do que foi feito e os resultados que se teve, entendeu? Então é trazer, que eu acho um fato importante. Eu acho importante... No momento que tu preserva esse conhecimento desenvolvido, que tu investiu em equipe, investiu nessa galera, preserva a tua estrutura de entrega, eu diria quase como familiar. Tu tem esse apreço, né? Tu falou de, a pessoa vai começar a trabalhar comigo, ela não vai ter nada, mas se ela focar, ela vai adquirir uma bicicleta, uma moto, ela vai crescendo dentro da empresa. E tu crescendo com casas também é um atrativo, né? Das pessoas também apostar. Depois da pandemia, a gente abriu São José dos Campos, abriu Sorocaba, acho que Curitiba foi também depois da pandemia. Começou a pegar eixo. Não, digo, né? Sudeste, sul-sudeste. São Paulo hoje são 5 casas, né? Sim. Já tem na Bandeirantes a primeira, depois nós temos ali no bairro Pinheiros e no Lar Center Norte. E vai ter mais. E vai indo. Aí tem em Curitiba, ali Itapema, no Rio Grande do Sul são com 11 com os expressos e com também então a sequência, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu vou te contar, foi um negócio muito interessante. Quando uma marca tem uma imagem, já tem um desejo quase, né? A gente chegou em Porto Alegre que em seguida começou a lotar quase que todos os fins de semana, né? E depois também durante a semana foi muito bom. Sim. Porque tinha construído lá na Serra e uma imagem do produto, uma coisa que realmente é verdadeira, sabe? Quando tu tem isso claro, que o cliente entende bem, que tu agrega valor. Porque hoje,
para ir para frente, para progredir, tudo que tu faz tem que ter valor. Sim. Não há incoerência de tu pagar por... Não, é um valor que tu entende que ele tem, que tu recebe e é verdadeiro. Aí tu não tem que ter medo de fazer e crescer quando o teu negócio agrega valor. Mas não é só assim, nós temos que agregar valor, olha, quando o cliente chega no estacionamento, aquela alegria de receber, de receber na porta, de escolher uma mesa que ele tenha valor até no escolher a mesa. Sim. Porque se tu quer obrigar ele a sentar numa mesa que não vai agregar valor para ele, tu já não vai tê-lo de novo, talvez, ou nem. Então, assim, ó, o atendimento, que ele não seja invasivo, que ele seja, o protagonismo ele veio para almoçar, é o almoço que é o protagonista. E tu fazer tudo como deve fazer o atendimento, o serviço, a renovação, tudo, que desde do início ao fim o cafezinho seja com alegria à vontade, uma alegria de alma, sabe? Sim. Que o cliente entenda que tem essa dinâmica, esse bom gosto, que o funcionário está fazendo isso por amor, sabe? Que tu tenha isso bem claro. Não tem negócio que não tenha vontade de voltar, tu entende? E se tu não entregou tudo, a razão é do cliente, porque o cliente saiu lá do escritório, ele saiu da casa, ou ele está no trânsito, ele escolheu vir aí, sim, ele paga desde o estacionamento, pagou todo o valor, paga o salário de todo mundo. O mínimo que nós podemos fazer é entregar tudo o que prometemos, né? E com todo esse zelo, com toda essa... ele tem que se sentir realmente acolhido, sim, dentro de um ambiente de uma refeição, que as nossas casas tenham uma qualidade de tudo, assim, eu digo, mas que tu esteja vendo um verde, uma árvore, que tu tenha vida, que seja agradável, que seja um local que te identifica, assim, com o holístico, com tudo que vem em torno. Porque esses detalhes todos, assim, eles falam que a marca se identifica com uma imagem positiva, né? De ter tudo isso. Nós, até para te dizer uma coisa que para empreendedores eu acho que é bem interessante, nós há alguns anos nós fizemos uma pesquisa. Essa pesquisa foi com mais de 600 pessoas, entre presente e online, para realmente saber quem nós era, qual é que é a missão, qual é a visão, o que o Di Paolo... E teve coisas bem interessantes, assim, ó. Uma foi aquela até de ter a porção, né? Sim. Mas outra foi bem interessante, que nós temos uma identidade com a Serra Gaúcha e com a imigração italiana. Toda essa nossa culinária, ela não é italiana da Itália, não existe essa sequência lá. Sim. Em cima disso, você criou, então, todos os materiais que nós temos hoje nas casas, desde a pedra, o ferro, o tijolo, o artesanato que está nos lustres, tudo tem a ver com a Serra Gaúcha. Então, tu vive uma experiência muito maior e, bem dizer, única em fazer uma refeição onde a culinária, o ambiente, tudo que tu está vendo se identifica com o que tu realmente é, para manter a originalidade, a autenticidade e fazer com que a experiência tenha lá desde o sagu, aquele da nona, sabe? Então, isso tudo é agregar um valor a mais que não está no... que ele está imensurável, né, esse valor, né? É impalpável. Mas é de grande estima. Eu acho que é o que faz a diferença. Toda a diferença. Eu acredito que assim, ó, hoje o produto, a qualidade, tu vai fazer, mas se tu não for eficiente em tudo, sim, hoje há uma exigência cada vez mais de todos esses detalhes. E vejo que é tranquilo. Sim, só fazer. É só fazer. Fica a dica, pessoal. Pega tudo que a gente falou aqui hoje e faz. Porque o mínimo é você se desenvolver como um bom profissional, um bom empreendedor, e a partir disso cada um vai colher o resultado. Mas esse egoísmo é maravilhoso, porque tu ajuda muitos a fazer. Exato. Tu fala que é uma região... Eu sempre digo que ninguém deve se sair mal por aí, mas sair bem pelo seguinte. Olha só, uma região, por exemplo, do chocolate em Gramado. Sim. Não é todo mundo que ganha, não é toda uma região que ganha uma imagem positiva. Então, se todo mundo faz bem, todo mundo tá... É bom para tudo. Exato. Não tem nada que não... Mas
tu tenta ser o melhor, queira ser o melhor, faz o teu melhor. Buscar entregar. Mas assim, é bom quando tudo funciona, né? É sempre bom. É o mundo ideal, né? É o que a gente busca. Porque eu sempre falo que o tempo do cliente, ele é muito valioso. Porque a gente nunca sabe em que situação que ele está. A gente nunca sabe se é um dia importante ou não é, se foi um dia difícil ou não foi, da onde ele vem, para onde ele vai. São tantas variáveis no serviço que o mínimo é a gente fazer o que a gente tem para fazer bem feito e entregar o que ele veio buscar. É basicamente, mais ou menos. Eu acho que cada core business que tu realmente te testou, tu aprendeu, tu fez de tudo. Eu digo até os 20 e poucos anos, 25, 27 anos, experimenta várias coisas. Sim. Te identifica com o que é para ti, o que tu vai fazer por amor, porque eu não sinto trabalho, eu sinto... Sábado e domingo é uma alegria estar no restaurante. Sim. Então assim, ó, se tu sente que esse negócio, ele bateu... de projeto de alma, de amor, de te dedicar, que tu faz isso sem ser trabalho, que tu vai te desenvolver nisso, tu pode empreender. Se é numa profissão, empreenda o máximo naquela tua profissão. Mas seja, assim, especialista, te procura te desenvolver o máximo dentro do teu core business, o que tu realmente sentiu que é para ti. Sim. E é uma frase que de vez em quando eu falo para os alunos, quando a gente fala uns cases assim, eu digo, ó, não sinta que todo filho de médico tem a obrigação de ser médico. Ele pode ser médico, desde que seja o projeto dele ser médico. Porque é isso que é bonito da vida, essa diversidade de todo mundo ter vindo com um dom. E esse dom é que tem que ser desenvolvido. Se tu fizer ele a teu favor, vai ser muito mais fácil e muito mais saboroso e satisfatório, né? Se tu fizer coisa que tu não gosta, não é tão o teu negócio, tu não vai ter esse mesmo resultado. Não existe. Ele é questão de lógica, né? Sim. É se encontrar dentro de alguma coisa e seguir naquilo e investir naquilo. Porque quando tu fala empreender na profissão, é isso. É investir tempo, é investir dinheiro, muitas vezes fazer curso, se aprimorar, buscando... Se espelhar dos melhores, se espelhar, não tem coisa melhor do que ver quem são os melhores, quem vai te seguir, porque a vida é assim, sempre tem. É uma melhoria contínua, é melhorar sempre, é progredir, é ter essa visão que tudo pode ficar melhor. Sim. E que tu pode espelhar e sempre vai ser assim, com as pessoas que fazem melhor, teus amigos, tu somatiza tudo que é bom, né? Sim. E a gente torce por isso, que todo mundo tenha, então, essa visão de saber que sempre tem alguém que faz bem e até melhor, né? Então, exato. Ser e continuar humilde, em movimento. Simples, buscando essa competência assim, competitiva, sabe? Tu não ter dúvida do que tu faz, tem que ser competente, tem que ser competitivo e tem que ter o mercado, tem que estar certo que tu escolher um ponto para nós é um desafio, porque tem pontos melhores. Tu escolheu o ponto certo, por exemplo, com metade de marketing tu vai ter movimento. Tu escolheu o ponto errado, com o dobro de marketing tu vai ter menos movimento. Sim. Então vê só como é importante desenvolver várias coisas do teu core business, né? Desde um ponto o tipo de prédio que tenha toda essa visibilidade que nós estávamos falando, depois toda uma montagem que ela seja aconchegante, que tenha tudo. Eu aprendi muito uma vez numa experiência que eu tive de abrir nas Ilhas Canárias há anos, toda essa as normativas de cozinha, por exemplo, eu não ganhei dinheiro, tive que sair por causa da gripe aviária, que ninguém mais comia galeto por um período lá na Espanha, e aí assim, né, as normativas, como montar bem um restaurante com os banheiros bem assim, com a adega, tratamento acústico, por exemplo, que não tinha isso no Brasil ainda. Aí instalar onde que tu faça uma refeição com um conforto sonoro, por exemplo, onde não reverbera a voz dos outros, que o som, ambiente o barulho. Pesado, sim. Então, esses detalhes, eu sempre digo, o problema é quando tu vê a coisa errada. A coisa certa é normal, tem que estar aí. Aconteceu, tá certo. Mas o cuidar isso, esse zelo que tem que ter num ambiente de refeição que é tão sublime e que é um momento de alimentar corpo e alma e tudo. Então, o acústica, por exemplo, é algo que quando não tem é horrível, né? Exato, exatamente. Paulo, nosso tempo está acabando, eu sei que a tua agenda é compromissadíssima, corrida, e
Mas eu vou te dizer que eu aprendi muito hoje, tá? E eu acho que é para isso que o Case surgiu, é para isso que, pelo visto, é um dos teus propósitos de vida, é adquirir conhecimento, é passar conhecimento e ver as pessoas bem. E eu acho que é esse o nosso propósito aqui hoje. Eu quero te agradecer demais pela tua doação, tanto de tempo quanto de conhecimento. Hoje tu abriu aqui. Eu com certeza saio daqui muito melhor do que eu entrei. E eu acho que é para isso que surge. Mas olha aqui, estamos com um fornecedor aqui. Eu ia agradecer eles agora, mas que bom que tu lembrou. Tu quer mandar um abraço? Mas assim, ó. Eu mando um abraço lá para a Fruc e todos os produtos, né? Mas assim, ó, o Fogaça em especial, né? Em especial, grande abraço. Sempre nos ajudou muito. Mas, por exemplo, assim, ó, nós, nos fornecedores, nós temos nossa base de sucesso. Um fornecedor, os fornecedores, o produzir como nós produzimos, toda uma logística que nós temos para entregar nossos produtos no Brasil todo, desde o Oradite, o Capelete, o Torté, tudo que nós produzimos. Sim. Mas todos os nossos fornecedores de agregado é que garante também nosso padrão de qualidade. Então, assim, é uma rede de muitas coisas. É funcionário, é todas essas pessoas que nos ajudam no dia a dia, é os fornecedores, é uma boa logística. Cara, isso tu constrói com o tempo e depois tu tem que manter e cada vez melhorar mais. Porque não tem outra maneira, a não ser tu ter realmente bem estruturado todos esses negócios para poder crescer. Nós, a logística e os fornecedores é uma parte importantíssima do nosso negócio. Paulo, muito obrigado pelo teu tempo. Fica a dica então, pessoal. Dentre tantas, né? Desenvolva bem fornecedores, tenha uma base sólida, treine as pessoas, invista em pessoas, olhe para o seu negócio e faça como você gostaria de ser recebido, de ser alimentado. Querendo ou não, é isso também, é um pouco de zelo pelo nosso, né? Tu te desenvolveu ali, uma pessoa, é uma história tão comum e tão especial, porque muitas pessoas traçam a mesma jornada, saindo da roça, se desenvolvendo, e eu vejo hoje um homem, né, um senhor desenvolvido, bem lúcido quanto ao mundo, de conhecimento, viajado, vendo coisas, vendo o que serve e o que não serve. Quero muito te agradecer mais uma vez pela tua presença. E fica a dica, próximo Case Gastronômico, patrocínio Água da Pedra, né, a nossa linha de bebidas Fruc. Quero agradecer também Paganini, essa grande parceira, e muito obrigado. Banca do Holandês. Não deu tempo hoje da gente desfrutar, mas agora na saída, com certeza, é uma Banca do Holandês para todos nós. Feito, Paulo. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. E aqui dá mais um episódio, pessoal. Manda lá depois se vocês gostaram, querem ouvir mais. É difícil achar o homem, mas a gente tenta. Obrigado. Até a próxima.